Apocalipse capítulo de número 3. Gente, eu não sei aonde está disposto o material, porque eu sempre entrava por esse corredor e antigamente ficava naquele corredor maravilhoso, que tem um monte de placa, de menina, o que é aquilo? Maravilhoso. Aí agora fica para lá, tá bom? Apocalipse capítulo 3. Pois é, antigamente podia beber água aqui. Oh, glória. Versos do 1 ao 3, diz assim o texto: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Diz assim: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e fortalece o restante, ou fortalece o que sobrou dos que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabes a que hora virei sobre ti. Somente até aqui, diga amém pela exposição do texto sagrado. Senta ainda não, vou contar de 1 a 3. Senta não. Quando eu disser 3, de pé assim como você está. Bota a Bíblia no banco, bota a Bíblia no banco. Libera as 2 mãos. Segure a mão da pessoa que está de pé ao seu lado. É tanta presença de Deus na sua vida que quando você une a sua mão com a pessoa que está do seu lado, não apenas porque eu estou pedindo, mas porque você acredita na unidade do corpo de Cristo. É impressionante como a manifestação da presença do Espírito Santo é natural na liberdade de agir. A gente só toca e já começa, oh glória, oh aleluia. Eu quero orar com você agora para que o Senhor abra melhor a nossa mente, para que eu possa conseguir ministrar de uma maneira que você entenda, que você seja alcançada em muitas áreas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, comece a orar comigo, igreja, e suplicar ao Senhor que manifeste sobre nós a revelação da sua palavra, que possamos entender de uma maneira profunda, de uma maneira objetiva, todo espírito de confusão, perturbação mental, síndrome do pensamento acelerado, dificuldade de concentração, de absorver. Vai pedindo ajuda aí agora ao Espírito Santo, que toda a resistência do mal seja também quebrada agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Comece a suplicar agora, ainda antes de eu levantar a minha voz em oração. Suplique aí, suplique pela sua vida, suplique pela pessoa que está aí de pé ao seu lado. Peça: Senhor, fala comigo, fala com o meu irmão, manifesta sobre nós a tua palavra. Muitas vezes usamos o nosso tempo na tua casa te pedindo tantas coisas que são passageiras, te pedindo carro, casa, dinheiro, providência, até mesmo saúde, que é tão necessário. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos hoje aqui nos colocar diante de ti como Pedro. Ah, Senhor, para quem iremos nós se só tu tens palavra? Palavra, Senhor, basta uma palavra. Nos envia a tua palavra. O mal é dissipado pelo poder da tua palavra, vidas são renovadas pelo poder da tua palavra, portas são abertas pelo poder da tua palavra. Por isso Pedro, em meio a águas revoltas, disse: ah, se tu me manda uma palavra, eu vou contigo sobre as águas. Basta uma palavra. Por isso ele também disse, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Ele voltou
conosco no profundo, no oculto e no escondido. Se tiver alguém acompanhando de casa, fala com ele, fala com ela também, porque a tua palavra tem poder de estabelecer um divisor de águas, um antes e um depois, a partir deste dia chamado hoje. Glorifica, glorifica o teu nome nesta casa. Esta casa é tua, tu és o amado, o desejado e a glória desta casa. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus. Fala, e essa mãe vai chorar pelo motivo certo. Fala, e este homem não ficará mais confuso. Fala, e a dúvida será dissipada. Fala, Deus. Fala, e esse ministério será promovido. Fala, e ela vai perder o medo do escuro. Fala, e ela vai perder o medo da solidão. Fala, Deus. Não a minha voz, mas ecoa a tua voz neste lugar. E glorifico o teu nome em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Antes de sentar, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai virar para quem está ao seu lado e vai dizer para essa pessoa: fortalece o que restou. Calma que eu não contei até 3 ainda. A galeria está me ouvindo bem? Posso ouvir um amém? Quando eu disser 3, toda a igreja, nós vamos virar para pelo menos 2 pessoas e vamos dizer: fortalece o que restou. Fortalece o que restou. É 1, é 2, é 3, vai! Isso, sacode ela ou ele mais um pouco e diga assim: trabalha com a sobra. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Você vai aprender a trabalhar com a sobra. Não sei se sua mãe já te ensinou a usar sobra. Não sei se você vem de uma casa onde não se jogava fora o que sobrava, se guardava. O pessoal que é dessa época sabe do que eu estou falando. Sobrou um pedacinho de calabresa, congela. Sobrou um pedacinho, bota na geladeira. Aí, em épocas difíceis, sobrou um restinho na panela, tira da panela, bota logo na geladeira que não pode azedar. Usou a salsicha para o cachorro quente, ficou 4. Congela. Né? Aí bota. Aí aquele dia você chega, meu irmão, em casa, tem nada. Não tem uma macarronada, não tem um feijão na panela de pressão. Mas e a fome? Tem fome. Tem fome, como já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Aí abre a porta da geladeira, o que que tem? Aí começa a pegar só o resto. Só o resto. Não sei se todos aqui já passaram por algum momento onde a realidade era essa. Então, ouça com atenção para você saber como é que funciona. Abri a geladeira, e aí o que tem para comer? Não tem nada, porque normalmente quando tem resto, a gente não diz tem resto, a gente diz não tem nada. Mas tem um resto. Lembra do profeta diante da viúva? O que tem? Não tem nada, só tem um resto de azeite. Normalmente, antes de você identificar que tem um resto, você normalmente de cara já diz que o resto não é, porque você não imagina trabalhar com aquilo que sobra. Você só está preparado para trabalhar com aquilo que sobeja. Só está preparado para trabalhar com o todo. Todo mundo quer o todo.
Aí a gente abre a geladeira num dia desse de fome, pega um pedacinho da calabresa, o restinho do arroz, ficou o macarrão, molha no restante da carne assada da semana passada que estava congelado. E alguém está dizendo, é porque tu não é da época do cruzeiro. Aí a galera já tinha ou uma panela ou um frigideirão, vai colocando as coisas lá dentro, vai mexendo. Aí você pergunta para alguém que está na casa também com fome, mas não sabe trabalhar com o resto, então prefere dizer que não quer comer nada. Aí a gente pergunta, vai querer? Não, eu não vou querer. Tem certeza? Tenho certeza. Só que aí a gente pega um restinho da cebola, joga no fundo, joga uma manteiguinha, pega um restinho do alho, e no final a gente ainda pega o restinho da salsinha congelada. Depois que mistura tudo e faz aquele rolo, se for pobre de raiz, ainda instala 2 ovos. Mexe tudo e pega a salsinha e faz igual um chefe. O cheiro sobe, vai na sala. Quem não queria nada vem. Que isso? Se for filha adolescente, então, que cheiro é esse, mãe? Criança não sabe o que faz com sobra. Que cheiro é esse? A senhora falou que não tinha nada. Ué, mas não tem, eu fui pegando um resto disso, um resto daquilo. Algumas vezes em dias de dificuldade, minha mãe nos ensinou muito a valorizar o que chamamos de resto. Em dias como esse, em que se mistura um pouco daqui, um pouco dali para se fazer uma refeição completa. E é tão gostoso, tão quentinho, tão fresquinho. E a gente ainda ajunta com o tempero da fome. E aí você come aquilo, aí quem diz que não queria, diz eu quero um pouquinho. Você falou que não queria. Eu não queria porque quem vê pedaço não sabe o que fazer e acha que para nada presta, nem para nada mais serve. É resto de um cantor, é resto de um pregador, é resto de um pastor, é resto de uma congregação, é resto de uma liderança. Quantas irmãs tem no teu grupo? 5. Isso é resto de um departamento. Desprezamos o resto. E eu vou lhe dizer o porquê que somos tendenciosos ao longo de uma vida desprezarmos o resto. Nascemos com tudo. Em que sentido, irmã Camila? Toda a nossa vitalidade, todo o nosso colágeno, toda a nossa estrutura. Nascemos com tudo. Toda a vontade de viver, toda a gana de crescer, todo o sucesso que é possível receber, toda a realização, toda a fé para a capacidade de crer. Quando o Senhor ele vem falando sobre a estrutura de toda a criação do mundo, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, ele vai terminar, antes de iniciar, no capítulo 2, verso 31 do capítulo 1, e ele vai dizer assim, eu tenho vos dado tudo, tenho vos dado tudo para o vosso mantimento, tudo. Mas ao longo da vida, nós vamos percebendo que na verdade, nós não somos o resultado de um todo, nós somos um conjunto de sobras. Em que sentido, irmã Camila? Você vai começando a perceber que na verdade, nós não lutamos pelo todo, nós lutamos por aquilo que restou. As nossas gerações, as nossas famílias. Eu tenho mães hoje aqui que enterraram as suas mães, e em tempo hábil elas não sofreram tanto o seu luto a ponto de desistirem da própria vida, porque provavelmente tinham filhos. E as que não tinham filhos, viram através da vida da sua mãe e do seu pai, o desejo de construir uma família, seja ela boa ou seja ela ruim, na referência que você tinha. Se era ruim, você diz, quero construir uma boa família, porque quero me desvencilhar dessa construção familiar. E se ela era boa, por exemplo positivo, você diz, quero dar continuidade à família que eu tinha. Então, na verdade, tudo aquilo que nós vamos adquirindo ao longo da vida, a termo de sucesso, de realização, de conquista, a verdade é que com o passar do tempo, aquilo vai se esvaindo, o tempo vai levando, circunstâncias da vida vão tirando a gente. E por que a gente não vai junto com aquilo que a gente perdeu? Duas coisas acontecem quando a gente perde uma coisa. Primeiro, você só perde o que é seu, porque se não é seu, não há sentimento de perda. Quando você perde alguém ou aquilo,
aquilo foi embora, mas por você ter construído uma relação com aquilo, seja uma coisa ou seja uma pessoa, aquilo vai embora, mas a relação fica. A relação fica. Então você começa a se relacionar com o que você perdeu, mesmo que aquilo já não esteja mais ali. Quando isso acontece, no processo da perda de qualquer pessoa que esteja aqui, você não se dá conta do que sobra, porque o que você perdeu puxa toda a sua atenção. E você só lembra do que perdeu, só olha para o que perdeu, só reclama do que perdeu. E nunca para se perguntar: por que você continuou vivo mesmo depois dessa perda? Inclusive você já se perguntou, mas a pergunta é tão retórica que você não teve nem coragem de responder, porque você sabe que há um propósito. Há pessoas aqui que vivem ou já viveram a dor de um luto tão voraz, tão avassalador, que vendo que o outro a quem amava partiu, pensou: por que eu fiquei? Ora, até você sabe que há uma resposta porque você ficou. Se você não se esvaiu com a perda, se você não foi embora com quem morreu, se você não foi embora com os cargos que você perdeu, se você não foi embora com a empresa que faliu, se você não foi embora com a vida previamente construída que você idealizou e hoje já não é mais igual, entenda, não é porque você é resultado do que você tinha, você é resultado do que sobra. Na verdade, você não está continuando vivo para lutar pelo que perdeu, você continua vivo para lutar pelo que restou. O que dá a uma mãe que tem 2 filhos força para continuar cuidando do segundo quando ela teve que sepultar o primeiro? Eu posso falar isso aqui publicamente porque há uma amiga e muito conhecida, e ela dando uma entrevista e tocando no assunto do luto e da morte do filho, a repórter perguntou como que ela vem conseguindo vencer e viver num estágio de superação. E ela disse que então ouviu da boca de alguém, não sei se foi um pastor, se foi um amigo, e disse assim: não permita que a morte tire de você, ou que a perda tire de você mais do que ela tirou até aqui. Em que sentido? Você perde o que já foi, porque o que foi e já não é mais, mas totalmente focado naquilo que você perdeu, você não dá atenção ao que ficou. Então, além de não conseguir recobrar o que perdeu, também perde o que restou, até o ponto que você já não chora por parte, mas chora por tudo. Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: fortalece o que restou, porque é melhor trabalhar com o que sobrou do que chorar pelo que jamais poderá se trabalhar novamente. É melhor trabalhar com o que restou, é melhor correr atrás daquilo que sobrou, é melhor investir naquilo que ficou do que dar continuidade na construção de uma relação que só existe dentro da sua cabeça. Daquilo que se perdeu não se faz absolutamente nada, mas daquilo que se restou faz-se absolutamente tudo. O próprio Jesus, em todas as manifestações dos evangelhos, em milagres extraordinários, você vai perceber que ele não trabalha com o todo, ele só trabalha com o resto. Normalmente os discípulos deixam claro em algumas situações que não há condições de fazer um milagre, ou não há condições de fazer alguma coisa, porque não tem de fato o que precisa. E é por isso que milagres se manifestam. Milagres se manifestam justamente em brechas aonde a gente não tem. Por exemplo, o primeiro milagre realizado por Pedro, e por que não dizer pela igreja, depois da assunção de Jesus Cristo ao céu, ou seja, depois de que Cristo não estava mais com eles, o primeiro milagre realizado de fato pela mão dos apóstolos, Atos capítulo de número 3, eles vão subindo ao templo da Porta Formosa, e chegando ali o coxo de ambos os pés, que já há muito tempo ficava ali pedindo esmola aos que entravam, assentado. Então Pedro e João vão entrando, ele olha, estende a mão, esperando receber alguma coisa, e Pedro obviamente não diz que não tem tendo. Quando ele diz que não tem, é porque de fato ele não tem. A igreja se reunia e diariamente ela compartilhava suas demandas e a sua despesa. Então, como já era a hora nona, 3 horas da tarde, já havia essa reunião, já havia sido dividido e distribuído aquilo que precisava ser repartido. Quando Pedro diz eu não tenho, ele é cumpridor da lei, ele não tem mesmo. Vergonha aqui não é o coxo pedir, vergonha aqui é Pedro não ter para dar, porque era lei, porque ele era
era a brecha que o Senhor deixou determinado para Moisés, para que assim o deficiente, uma vez que não tivesse a sua carteira assinada, nem tivesse acesso direto ao templo, tivesse condições de ser subsidiado com dignidade pela sociedade. Por isso Jesus vai falar tanto de esmola: o que a sua direita fizer, a esquerda não conte. Por quê? Porque não é vergonha de quem pede, é vergonha de quem dá e fala que deu. Então Pedro está constrangido diante dele na porta do templo. Olha, eu não tenho nem prata nem ouro. Pois é, Deus não trabalha com o que eu não tenho. Enquanto Pedro vê na necessidade do homem a única possibilidade de atendimento no dinheiro, a colocação é: não tenho, mas o que eu tenho? O que é isso, gente? Ele está dizendo: ei, Deus não está trabalhando com o que eu não tenho, mas trabalha com algo que eu tenho. Não tenho prata e ouro, isso eu não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tendo dado a mão ao homem, o suspendeu e o colocou de pé. E o homem entrou no templo, saltando, louvando e dizendo: glória a Deus. O primeiro milagre realizado pelos apóstolos, ou indiretamente pela igreja, não aconteceu em cima do que eles tinham, aconteceu em cima da brecha do que eles não tinham. Às vezes Deus permite faltar o que a gente acredita ser indispensável, para a gente aprender a utilizar o que achava que não tinha utilidade. Vou falar de novo. Às vezes Deus aperta, Deus permite, Deus tira, Deus remove, Deus toma o que você julgava indispensável, para que você aprenda, para que você descubra que em você existem coisas úteis que podem ser usadas de maneira extraordinária. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora, com graça de Deus. Não faz só porque eu estou pedindo, não, faz porque você é profeta. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado aí agora e diga para ela: o que está faltando, o que você perdeu, a sua desvantagem, foi a melhor ideia de Deus fazer de um jeito novo o que nunca foi feito.